Bom, essa é uma representação das salas que fazem parte do nosso jogo. Nós temos 4 salas, numeradas de 1 até 4. Essas salas estão representadas através de retângulos. E nós temos aqui a representação também das posições norte, sul, leste, oeste. O jogo começa na sala 2. Para isso, a gente declara uma variável chamada sala e inicializa esta variável com o valor 2. Bom, se a gente estiver na sala 2, através dessa representação, que é um mapa, né, descrevendo a relação entre as salas, a gente pode ir pelo comando norte para a sala 1 ou através do sul para a sala 3. Estando na sala 3, não tem como a gente ir nem para oeste, nem para leste, nem para sul novamente. Eu posso apenas digitar norte e ir para a sala 2 ou subir para a sala 4. Chegando na sala 4, também não tenho como ir nem para norte, sul, leste, oeste, mas eu posso descer para a sala 3. E aqui, se a gente estiver na sala 3, for para 2, da 2 for para 1, e aí eu colocar leste, eu vou para a sala 0 e o sistema termina. A sala 0 ela não é representada no nosso programa, não tem uma função que descreve nada para a sala 0. A gente poderia até colocar essa função lá, mas ela foi definida apenas como um valor 0, e o sistema para e dá uma mensagem dizendo que você atingiu o objetivo final, caso a variável sala tenha um valor 0. Okay? Então essa aqui é a representação do jogo como ele se encontra hoje. Vocês podem construir a representação que queiram, né? Não necessariamente desse jeito. Você poderia colocar, por exemplo, indo para oeste, para uma sala 5. Dessa sala 5 eu poderia ir para uma outra sala, através de norte, sul, leste, oeste, suba ou desça. Você poderia subir para uma sala 4 e quando descer, não descer necessariamente para a sala 3, descer para uma outra sala, por exemplo, 5, 6, que poderia parecer como se fosse na sala 3, a mesma descrição, mas tendo uma outra ligação com as demais salas aqui do seu mapa. Bom, a gente vai ver, né, que para cada sala dessa nós temos então uma função lá no nosso programa, e essa função mostra um texto para essa sala, dizendo, por exemplo, você está no corredor, este é o texto para a sala 2, ou você chegou a uma floresta, esse é o texto para a sala 1. Né? E também, né, dentro dessa função, ela pergunta para que você escolha que comando você quer executar, se quer ir para o norte, sul, leste, oeste, subir ou descer. Okay? Aí ele, com base nesses comandos, ele define qual é o retorno dessa função. Vai ser uma nova sala. Quer dizer, se você estiver na sala 2 e escolher norte, ou N para norte, a sua função da sala 2 vai retornar 1, porque isso significa que do 2, né, você quer ir para a sala 1. E se você colocar S de sul, né, na sala 2 ele vai retornar 3. Já se você estiver na função que controla a sala 3 e você colocar suba, o sistema vai retornar o valor 4. Se você colocar norte, vai retornar o valor 2. E se você colocar qualquer outro comando que não seja nem norte nem suba, por exemplo, leste, oeste ou sul, o sistema vai mostrar uma mensagem de erro, dizendo que não é possível seguir nessa direção e vai retornar a sala 3 de novo. Quer dizer, toda vez que você você já coloca um comando que não é o correto, o sistema vai ter um código que a gente vai escrever, esse é o código nosso, né, retornando a mesma sala, mas antes mostrando que não é possível seguir nessa direção. Então é assim que o nosso programinha foi construído. A gente vai ver o programa novamente, com mais detalhes logo em seguida, mas vamos conhecer alguns comandos básicos da programação em linguagem C e alguns outros conceitos que vão nos ajudar a entender o programa. Okay? Então, vamos começar conhecendo o comando if. Esse é um comando chamado comando de seleção, que permite você executar ou não um outro comando de acordo com o valor de uma certa condição. Então, a sintaxe, ou seja, a forma como a gente escreve um comando if, é a seguinte. Nós colocamos if, abre parênteses, colocamos uma condição a ser testada, fecha parênteses, e o comando.
Isso aí pode ser qualquer comando em C que você queira, um printf, scanf, qualquer outra coisa. E um ponto e vírgula terminando esse comando. Se a condição for verdadeira, então esse comando vai ser executado. Caso contrário, essa linha, né, vai apenas testar a condição e vai passar para a linha seguinte. Se você quiser executar mais de um comando, caso a condição seja verdadeira, então a gente pode colocar no lugar do comando um bloco de comandos. Um bloco de comandos significa um abre-chaves, um ou mais comandos e aí um fecha-chaves. Então, nesse caso, com um bloco de comandos, se a condição for verdadeira, todos esses comandos vão ser executados. Se não, se ela for falsa, vai pular todos os comandos e vai passar para o comando seguinte, depois do if. Nós podemos também usar o if com uma cláusula chamada else, que significa se não. Então, se a condição for verdadeira, executa esse comando aqui, chamando aqui de forma genérica comando A, ponto e vírgula. Se não, ou caso contrário, execute o comando B. Então, o comando A ele é executado apenas se a condição for verdadeira. E o comando B é executado apenas se a condição for falsa. De forma similar ao que a gente viu no slide anterior, a gente pode substituir o comando A por um bloco de comandos e podemos substituir o comando B também por um bloco de comandos. Se a gente substituir ambos por blocos de comandos, a gente vai ter essa seguinte sintaxe. Nós vamos ter o if, condição, abre chaves, aí vem um bloco para ser executado se a condição for verdadeira, quer dizer, posso ter um ou mais comandos aqui dentro. E caso a condição seja falsa, o else define um outro bloco de comandos que vai ser executado. Bom, nós podemos também encadear vários ifs, de forma que no else de um if a gente pode inserir um outro if. Então, eu poderia ter uma notação da seguinte forma: se a condição 1 for verdadeira, execute o comando que eu colocar aqui, o comando 1. Se não, teste essa segunda condição. Se ela for verdadeira, execute o comando 2. Se não, teste a condição 3, execute o comando 3 se ela for verdadeira. Se não, execute o comando 4. Então, esses comandos 1, 2 e 3 vão ser executados apenas se algumas coisas forem verdadeiras. Por exemplo, o comando 1 é executado se a condição 1 for verdadeira. O comando 2 é executado se a condição 1 for falsa, aí ele entra no else, e a condição 2 for verdadeira. O comando 3 é executado se a condição 1 for falsa, e a condição 2 for falsa, e a condição 3 for verdadeira. Por quê? Porque para ele entrar aqui nesse else, ele teve que primeiro testar essa condição, aí ela foi falsa para ele poder ir para a cláusula se não, o else, e aí testou essa condição, ela teria que ser falsa também para entrar aqui, e essa teria que ser verdadeira para finalmente executar o comando 3. E, obviamente, o comando 4 ele é executado apenas se as condições 1, 2 e 3 falharem, ambas são falsas. Aí ele passa direto por tudo isso e vem para o comando 4. Então, esse encadeamento é muito comum quando você quer testar se uma certa condição ela atende, se atende uma outra, se não atende, quer dizer, você não quer testar todas de uma vez só, você só quer testar a segunda se a primeira falhar e assim por diante. Bom, vamos ver agora alguns exemplos, né, de condições que a gente pode colocar lá, né, dentro do if, quer dizer, que tipo de condição eu posso colocar aqui. Há diversas condições, esses são apenas exemplos mais simples para que a gente possa entender comparações de valores, né, de números, por exemplo. Então, se eu tenho A e B, duas variáveis inteiras ou de números reais, eu posso comparar se A é igual a B usando o igual a igual. Eu coloco lá dentro daquele parênteses, né, o A igual a B. Cuidado para não confundir o A igual a B com A igual a B, usando só um símbolo igual. O símbolo igual sozinho significa a atribuição. Significa que eu estou pegando o valor de A, jogando dentro, aliás, o valor de B, jogando dentro de A. O igual é uma comparação. Ele pega o valor de A, pega o valor de B e olha, e verifica se um é igual ao outro. Se forem iguais, ele retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. No nossa programação em C, a gente vai ver que o verdadeiro e falso é representado, né, por um símbolo
diferente de zero ou igual a zero, né? Quando ele for verdadeiro, qualquer número diferente de zero, quando for falso é igual a zero. Mas para o nosso conteúdo aqui, vamos só chamar verdadeiro e falso. Aqui, no segundo caso, já estou comparando se a variável c tem o valor 2. E esses símbolos aqui, olha, o sinal de exclamação igual é o oposto do igual, ele representa o diferente. Isso aqui vai retornar verdadeiro se A for diferente de B. Aqui é o maior, ele retorna verdadeiro se I maior que J. Aqui usando uma variável e um número. Então, se K for maior que 5, ele vai retornar verdadeiro. Esse aqui é o maior ou igual, quer dizer, se K for maior ou igual a 6, ele retorna verdadeiro. Então, se K for 6, 7, 8, 9, vai retornar verdadeiro. Se for 5, ele já não retorna verdadeiro, retorna falso, né? Aqui é L menor ou igual a 1. Então, aqui o símbolo menor ou igual. E a gente pode colocar também expressões, tanto de um lado quanto do outro. Eu posso ter, por exemplo, A mais B menor que 2 vezes J. Então, se essa soma das variáveis A mais B der um valor que é menor do que o valor de 2 vezes J, essa expressão aqui vai retornar verdadeira, ou verdadeiro, caso contrário, falso. Então, esses são alguns exemplos de condições que a gente pode estar utilizando dentro do nosso programa ali com o if. Vamos ver agora um outro comando bastante utilizado no if. É um comando de laço, o laço de repetição. Ele controla a execução repetida de vários outros comandos. Então, o que a gente vai ver agora é o comando while. O comando while, a gente escreve while, abre parênteses, coloca uma condição, fecha parênteses e coloca um comando aqui. Se essa condição for verdadeira, esse comando vai ser executado e aí ele volta e testa a condição de novo. Se ela ainda continuar verdadeira, o comando é executado novamente e assim ele repete até que a condição se torne falsa. Geralmente a gente vai colocar algum comando aqui que mexe no valor de alguma variável que é usada na condição, até o momento que ela se torne falsa. A gente pode também substituir esse comando por um bloco de comandos, o que é muito comum. Então a gente coloca abre chaves, coloca um ou mais comandos e a execução é da mesma forma como nós vimos antes. Testa a condição, se a condição for verdadeira, ele entra aqui no bloco e começa a executar comando 1, comando 2, comando 3, assim por diante. Terminou o outro comando, ele volta, testa a condição. Se ela for verdadeira, ele repete, né, esses comandos e assim ele vai repetindo até algum momento em que um desses comandos mexa algum valor e essa condição se torne falsa. Aí ele para e passa a executar o que vem depois do fecha-chaves, certo? Para de executar essa sequência de comandos. Um outro comando de repetição muito parecido com o while é o do while. A sintaxe dele é essa daqui. Do, comando, while, condição, ponto e vírgula. A diferença do do while para o while é que o do while faz primeiro o comando, depois ele testa a condição. Vamos voltar para o while. No while, a gente testa a condição. Se ela for verdadeira, a gente faz o comando. Se ela for falsa, ela já pula, não faz o comando. Então, aqui no do while, primeiro ele faz o comando, depois ele testa a condição. Se a condição for falsa, ele sai aqui do while. Se ela for verdadeira, ele volta e repete o comando novamente. Também nós podemos trocar esse comando para um bloco de comandos. Então, no lugar, a gente coloca um abre chaves, uma sequência de comandos, fecha chaves. Então, ele começa executando a sequência de comandos, depois ele vem para o while que testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele continua a executar esses comandos. Caso contrário, ela sai. Então, a gente vai usar o do while quando nós quisermos executar primeiro os comandos para depois testar uma condição e, se for verdadeira, repetir. E a gente usa o while se a gente quiser primeiro testar a condição e, se ela for verdadeira, é que a gente executa os comandos. Senão, a gente sai e passa direto para o que vem depois do while. Tudo bem? Em relação ao do while, né, e o while. Vamos voltar aqui. Só para a gente conhecer aqui, o do é uma palavra em inglesa que significa faça e o while significa enquanto. Então, a gente tem faça o comando, esse comando aqui, enquanto a condição for verdadeira. Okay? Voltando ali para o while, nós temos enquanto a condição for verdadeira, executa esse comando. Vamos ver agora como é que a gente trabalha com strings. Um string
é uma sequência de caracteres. E nós vamos ver aqui a manipulação de strings na linguagem C. Para criar uma variável contendo um string dentro dela, a gente vai usar essa notação. A gente vai colocar primeiro char significa caractere, depois nós vamos colocar o nome da nossa variável, você pode escolher o nome que você queira aqui, seguindo um padrãozinho para a definição de nomes variáveis. Eu chamei de apenas de texto. E aí eu vou colocar entre colchetes a quantidade de caracteres que eu quero que essa variável tenha. E eu vou colocar um número a mais, porque o último caractere do meu texto é chamado caractere de código 0. Ele significa o final da sua string. Okay? Essa definição é uma definição de vetor. Eu estou criando um vetor de caracteres contendo 80 posições. Dentro desse vetor, eu vou poder colocar uma sequência de caracteres. No máximo, eu vou poder colocar, considerando um string, uma sequência de 79 caracteres. Eu tenho que deixar um caractere ali reservado para ser o caractere 0, de código 0, que significa o final da string. Então, eu posso colocar o meu nome, posso colocar uma mensagem de texto, desde que ela tenha no máximo 79 caracteres, mais um, que é o código final determinando a finalização da minha string. Eu posso agora iniciar essa variável com um valor. Eu apenas, nesse momento, declarei a variável, não uma variável tipo vetor de caracteres, o string, mas eu não inicializei ainda com nenhum valor. Eu posso fazer essa inicialização da variável no momento que eu estou declarando, quer dizer, ao invés de eu simplesmente colocar isso daqui com ponto e vírgula, eu posso colocar um igual e escrever entre aspas um string. Okay? Isso daqui é um string, né? Tudo que tiver entre aspas aqui é um string, e aí o ponto e vírgula para terminar essa criação de variável. Então, nesse momento, eu estou criando um espaço que pode caber até 79 caracteres mais um código de finalização e já estou iniciando essa posição aqui com essa string. Entre aspas, isto é um string. Então, a primeira posição do meu vetor vai ficar com I, a segunda posição vai ficar com S, a terceira T, O, essa vai ter uma posição que vai ter o G e vai ter uma outra posiçãozinha que não aparece aqui, que é um código final dizendo que a string termina aqui nesse ponto. Okay? Nós podemos também atribuir uma string a uma variável do tipo vetor de caracteres usando o comando strcopy, na verdade a função strcopy. Então a gente coloca strcopy, coloca o nome da variável que guarda a sua string e coloca a string que a gente quer jogar lá dentro. Então essa função copia esses símbolos aqui, do O até o G, para dentro desta variável aqui que eu chamei de texto. Okay? O importante é que essa variável texto tenha sido criado com um tamanho suficiente para caber todos esses símbolos. Vamos contar quantos símbolos nós temos aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 símbolos, mais um símbolo que ele vai estar utilizando no final para determinar o final da string. Então, eu tenho que ter, no mínimo, essas 24 posições. Aqui nós declaramos com 80 posições. Então, está tranquilo, nós podemos jogar uma string desse tamanho aqui dentro. Okay? Então, a gente pode criar uma declaração, né, de variável e inicialização juntas, ou a gente pode só criar uma variável e depois inicializar o seu valor, né, com essa função strcopy. Agora, para a gente utilizar a strcopy, nós precisamos incluir esse string.h, esse arquivo string.h aqui, logo no início do nosso programa. Lá, quando você define os includes, nós vamos ter que colocar essa linha aqui. Sem essa linha, o sistema não reconhece a função strcopy, okay? Que é uma função que tem novamente dois parâmetros. O primeiro parâmetro é aonde eu quero jogar a minha string, e o segundo é a string que eu quero jogar. Bom, nós podemos também ler um string do console, do teclado. Há duas formas de fazer isso, né, mais utilizadas. Uma usando a função scanf, que nós já conhecemos, e a outra usando a getS. Na função scanf, nós definimos aqui, entre aspas, o formato
do que eu vou ler. Então a gente vai colocar aqui uma percentagem S, significando percentagem S que eu vou ler uma string, e aqui a gente coloca o nome da variável que vai receber essa string. Então este comando espera que o usuário digite algum texto e joga o texto aqui dentro, né, para esta variável, que eu também chamei de texto. Okay? Bom, a função scanf nós já vimos em um conteúdo anterior, e ela tem uma diferença em relação ao scanf como a gente usava antes. Nos outros casos do scanf, a gente usou o scanf para ler um número inteiro, por exemplo. Então, eu colocava um percentagem D. Para ler o número inteiro, eu tenho que colocar o nome da variável precedido do i comercial. No caso de eu colocar um vetor, texto aqui é um vetor de caracteres, eu não preciso, eu não devo colocar o i comercial, porque o vetor, né, o nome, né, na verdade, de uma variável que é um vetor, já tem a informação de onde o vetor começa a ser, onde ele se encontra na sua memória do computador. Então, com isso, esse scanf aqui não precisa do i comercial. Já para uma variável inteira, se eu tivesse uma variável A é um tipo inteiro, e eu colocasse aqui, esse A ele representaria já o valor da variável. Para eu saber aonde a variável está, eu tenho que colocar um i comercial. E o i comercial é necessário no scanf, porque ele vai ler do teclado, vai ir lá na posição onde a variável está, então ele precisa do endereço daquela variável e coloca o conteúdozinho que você digitou lá no seu teclado, lá dentro da variável. Então, é necessário o i comercial para variáveis como inteira, variável caractere, variável real, float, double, mas não é necessário para um vetor. No caso aqui, um string, que é um vetor de caracteres, novamente, porque o vetor já tem o nome desse vetor já tem a posição, já é a posição, né, que é necessária para a função scanf trabalhar. Okay? Então a gente vai usar o nome da variável direto sem o i comercial. Bom, eu posso também ler um texto, simplesmente um string, simplesmente colocando a função getS entre parênteses, colocar o nome da minha variável string. No caso aqui, a variável texto, né? Eu criei como texto. Qual a diferença do scanf para o getS? Bom, a diferença é que se quando a scanf parar para ler do teclado, eu digitar essa string aqui, somente o hoje é que vai ser jogado dentro aqui dessa variável texto. O scanf quebra a minha string, se ela tiver em espaços, em diversas strings e vai jogando uma por vez. Então, primeiro ela joga o hoje aqui dentro, depois se ele encontrar um outro scanf, aí ela vai pegar o eu, depois se encontrar um outro scanf, vai pegar o estou, e assim por diante até que ela tenha pego o aprendendo, sobre e o strings com exclamação. Já o getS pega tudo de uma vez só. Você digita isso daqui, dá um enter, ele vai retornar para o texto toda a string, indo do H até a exclamação, diferente do scanf, né, que vai pegar pedaço por pedaço em espaço. Então, no nosso programa, a gente vai querer pegar tudo de uma vez só, a gente vai usar o getS. E para escrever um string na tela, nós temos duas formas. Nós temos o printf, aí a gente coloca o formato que eu quero escrever um string, portanto, porcentagem %s, e aí o nome da minha string, da minha variável, da minha string. Certo? Ele vai lá e imprime isso na tela. Ou o puts, que vai e coloca a string na tela também. Okay? Algumas diferenças existentes é que o printf permite uma formatação muito mais complexa. Nós já usamos alguns exemplos de printf. Né? Por exemplo, eu posso colocar desse jeito. Veja sua string, percentagem %s, /n. Então, vai aparecer na tela, veja sua string, Aqui no lugar do porcentagem %s, ele vai pegar o valor da sua variável texto, vai jogar aqui expandido. Se texto for uma mensagem bem grande, vai ficar essa mensagem aqui. E o /n para pular a linha. Então, esse tipo de formatação eu só consigo fazer aqui no printf. Eu não consigo fazer no puts. O puts simplesmente coloca a sua string na tela e pronto. E como é que a gente compara duas strings? Nós fazemos isso usando a função strcmp, que é a abreviação de compare ou compare. Então, strcmp
recebe dois parâmetros, vamos chamá-los aqui de parâmetro S1 e S2, duas strings. E aí ele compara essas strings. Se as duas strings forem iguais, ele retorna o valor zero. Caso contrário, caso elas sejam diferentes, ele vai retornar um outro valor, pode ser um valor positivo ou negativo, que é a diferença entre as primeiras letras, né, dessas duas strings. É quando as duas letras, compara letra a letra as strings, quando tiver uma diferença, ele faz subtração do código de uma letra por outra e retorna o valor. Então, ele vai retornar diferente de zero se as strings forem distintas e igual a zero se elas forem iguais. Aqui está um exemplo de como usar o strcomp. Eu coloquei o strcomp como uma parte de uma condição. Eu vou comparar se o strcmp retorna zero, certo? E eu vou verificar se texto é, portanto, igual a suba, quer dizer, se lá dentro da variável texto está a palavrinha suba. Se texto for igual a suba, esse strcomp vai retornar zero, esse igual aqui, zero, vai retornar verdadeiro, quer dizer, tudo isso vai ser verdadeiro. E aí o if vai executar esse comando, esse printf, dizendo, olha, são iguais, essas duas palavras são iguais. Caso contrário, aqui o else, executa esse outro comando que mostra a palavrinha aqui, ó, diferentes, exclamação. Okay? Então, relembrando aqui, strcomp recebe dois parâmetros, duas strings, aqui está uma string, aqui está outra string, compara e retorna zero ou um outro número. E aqui eu estou comparando com zero. Okay? Então, toda vez que você quiser verificar se duas strings são idênticas, a gente vai usar essa estrutura aqui, esse if desse jeito. E aí eu posso executar o comando que eu quiser aqui, se for verdadeiro, se forem iguais as strings, e esse qualquer outro comando que eu quiser aqui, caso contrário. Bom, nós vamos também, no nosso programa, usar alguns caracteres ou códigos ANSYS especiais. Há uma tabela de código ANSYS, é uma tabela chamada tabela de ANSYS Codes, né? E a gente vai, então, fazer uso desses códigos ANSYS para controlar como as coisas aparecem na nossa tela. Vocês devem ter visto no nosso programinha que aparece uma mensagem em verde, né? A tela é limpa toda vez que a gente escolhe um comando, então a gente vai usar comandos aqui para fazer isso. Esses comandos são interpretados pelo seu terminal, se for um terminal no Windows, no Linux ou no Macintosh, isso para um programinha que roda controlando a tela do terminal, e aí faz aquilo que a gente quiser. Então, eu vou passar 4 sequências de códigos ANSYS. Essas sequências aqui, depois vocês podem estudar com mais detalhes, mas elas aparecem no nosso programa. Para a gente enviar um código ANSYS para o terminal, a gente imprime o /E, abre colchetes, seguido do código ANSYS. Tem uma tabelinha de vários códigos ANSYS. Então, aqui estão os 4 exemplos, né, que a gente vai utilizar no nosso programa. Então, esse daqui, /E, abre colchetes, 2, J maiúsculo, né, faz com que o nosso terminal limpe a tela inteira. Então, toda vez que você imprimir isso, a tela inteira vai ser apagada e vai ficar limpa. Esse daqui, /E, abre colchetes, 1, ponto e vírgula, 1, F, faz com que o cursor é aquele símbolozinho que fica piscando, onde escreve o texto, mova para a posição 1, 1 na sua tela, na coluna, na linha e na coluna da tela. Então, essa movimentação aqui, 1, 1, é para voltar o cursor para o início da tela, para quando a gente escrever alguma coisa, esse texto não fique lá no meio da tela, ele fique no início, no canto mais superior esquerdo da tela. Esse outro comando, esse terceiro, muda a fonte de texto para negrito e coloca na cor verde. Esse 1 aqui, para quem estudar um pouquinho mais, lá na frente vai entender que esse 1 é um negrito e esse 32 é uma cor, representando cor verde, então vai ficar uma cor verde mais forte. Então, tudo que você escrever depois que você fizer esse printf, qualquer outro printf ou putS que você vai colocar, vai sair em negrito em verde. E este último comando aqui faz com que a fonte volte ao seu padrão normal. Então, se ela estava imprimindo em verde e em negrito, quando ele encontrar esse comando, ela vai voltar a imprimir, por exemplo, se era preto, eu vou ficar imprimindo preto, se era branco, o padrão vai ficar imprimindo branco, e sem ser negrito. Okay? Então, a gente vai usar isso daqui para ativar, para ficar tudo em verde, negrito, e isso aqui para voltar o texto ao normal. Se vocês quiserem
estudar um pouco mais sobre caracteres ANSI, tem uma página aqui na Wikipedia, essa página está em inglês, mas ela fala dos diversos códigos ANSI, né, que são muito úteis para vocês fazerem manipulações, né, de vídeos mais avançadas. Por exemplo, mover o cursor para a direita, para a esquerda, né, e trocar para outras cores ali a nossa tela.